O podcast Antes que seja tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Bem-vindos ao podcast Antes que seja tarde. Temos connosco Bruno Gaspar. Olá Bruno, é um gosto grande ter-te aqui. Olá, nesta nossa mesa, sem guião prévio. E eu começava por aí. O Bruno Gaspar, tu nasceste em Paris, mas logo, passado poucos anos, vieste aqui para esta região que nos une, vieste para a Batalha, viver. Como é que foi? Recordas-te desse tempo, desses momentos iniciais? Nós depois já lá vamos falar de outros aspectos, enfim, do teu percurso de vida, do teu percurso académico, mas como é que foi essa viagem com poucos anos, deixar Paris e vir para Torrinhas, uma aldeia do Conselho da Batalha? Conselho da Batalha, a 500 metros do Conselho de Leiria, portanto é por muito pouco que não pertence ao Conselho de Leiria. Com 3 anos não tenho uma memória muito clara de tudo desse regresso. Meus pais, sou filho de pais imigrantes, eles emigraram para Paris e 13 anos depois regressaram com o meu irmão, que tem 7 anos a mais do que eu. E sim, tenho memórias de quando cheguei. Fui inscrito no infantário, que era na casa paroquial do Requenco Fetal, e na altura nós íamos de táxi, eu e mais alguns amigos das Torrinhas que estavam inscritos também nesse infantário. Portanto, são essas memórias que tenho, assim. Mas foi uma viagem, foi uma mudança que deixou algum tipo de traumas, de sair de uma cidade com uma vida muito, com uma grande oferta, com muitas brincadeiras para crianças, com outro tipo de colegas, ou foi perfeitamente pacífico essa? Com 3 anos ainda não tinha a percepção, não é, se calhar o meu irmão com 7 anos a mais, regressou com 10, já teria uma percepção muito mais clara. E acabaste por vir para a Batalha, acabaste depois por estudar em Leiria, mais tarde interessas-te pela história da arte na Universidade Nova de Lisboa, com, portanto, uma formação que não foi a única aposta formativa, porque depois complementaste com uma especialização em cinema, não é? Cinema de animação, sim. Sim. E depois tens sempre olhado muito não para os palácios, não para o grande património, mas muito mais para aquilo que é o chão dos territórios, a etnografia, os aspectos da tradição, das tradições culturais, e essa área, a área da etnografia, a área de conhecer os territórios, é o que te verdadeiramente apaixona. Não é também, mas não só. Eu, por acaso, pensando no meu dia, uma semana para mim é muito diversificado, tanto de manhã posso estar atento a essa temática, como à tarde trabalhar uma outra. Essa faz parte, de facto, da dimensão etnográfica, antropológica de cada região, quer seja a nossa aqui da Alta Extremadura ou de outro ponto do país. Eu tive essa possibilidade, a oportunidade de desenvolver alguns projetos que realmente focavam-se nessa área, como o caso do Sinantrope, que foi um festival que fundei em 2013, associado, onde tinha também a criação do prémio António Campos, que ficou associado a esse festival. Foram feitas para aí 5 edições, há de regressar, não sei quando, mas há de regressar. É um projeto para concretizar, regresso. Sem dúvida. A diferença é que em 2013, quando fundei o festival, ele decorreu em 4 concelhos, Leiria, Batalha, Marinha Grande e Ourém. Depois levei-o para a Ásia, onde estive durante praticamente 3 anos, com residência em Macau, e portanto na altura ainda consegui levá-lo o Sinantrope à Universidade de Xangai, onde lecionam a língua portuguesa, portanto foi-me acompanhando. Agora que tenho-me focado mais nas artes plásticas, há cerca de 5 anos, é que ficou em águas de bacalhau, como se costuma dizer, mas será a ideia mesmo é dar-lhe vida. Portanto, no campo do cinema. Falavas há pouco da tua experiência na Ásia. Como é que foi essa experiência? Como é que ela surgiu?
Foi muito enriquecedora, como é óbvio. Eu estava na altura, aqui outra área na qual trabalhei cerca de 3 anos, como cronista de viagens. Na altura escrevia para o Sol e para o I, e onde percorri quer pela estrada fora, quer pela costa fora. Foram projetos que me ocuparam praticamente durante 3 anos. O pela costa fora Tinham muitos relatos de viagem. Sim, mas sempre em cada paragem das viagens que fiz de norte, pela costa fora era pela costa portuguesa, portanto saía à boleia de diferentes embarcações de Caminha até Sagres, depois terminei aí o percurso. E o pela estrada fora era a conhecida Macau, que na altura ainda chegámos a fazer, chegámos porque era um meio de trabalho de equipa que me filmava para o Jornal da Noite da SIC também. Fizemos 2 grandes reportagens e depois transformei isso... Em que ias da motorizada, não é? E a de motorizada era uma mascote, não era uma forma de chamar... Não era a atenção, mas era um símbolo também de um Portugal que já que era um símbolo, que era o meio de transporte que havia nas aldeias, para os trabalhadores de manhã irem para as obras, para os seus locais de trabalho. Foi durante muito tempo, foi o grande meio de transporte que se seguiu às carroças. Sim, que vou oferecer esse veículo de 2 rodas com essas marcas que ficaram na nossa memória. E portanto, Ásia, com essas... A Ásia, quando termina essa, porque eu estava a viajar, estava a ser pago para o fazer, não é? Quando termina a viagem do Pela Costa Fora, surge a hipótese de eu me lançar quis apostar com viagens internacionais. Então a Ásia foi esse ponto de partida que eu vi como sendo mais... E foi também, portanto, à volta de viagens, de crónicas de viagens, de reportagens de viagens. E depois mudou um pouco, porque eu, enfim, tinha muitos trabalhos enquanto ilustrador que fazia-os à distância, e, portanto, podia estar onde quisesse. E fui também, claro, com o objetivo de conseguir vender esse trabalho enquanto cronista, que implicava fotografia e já mesmo nas crónicas Pela Costa Fora e Estrada Fora, recorria à ilustração também, à pintura, em que todos os artigos de 4, 6 páginas misturavam tudo, a escrita, a fotografia. Tu consegues unir essas duas dimensões, que é a escrita, a fotografia escreves muito bem, às vezes. E a ilustração e a fotografia. Portanto, és um... Chave na mão, era chave na mão. Qualquer projeto, não é? Qualquer projeto que haja, tens essa múltipla dimensão. De todos esses projetos, do cinema, da ilustração, da crónica de viagens, qual é aquele em que te revês mais como alguém que consegue materializar preocupações que tem quando lê o território? Vamos lá ver, o texto, a fotografia é um complemento do trabalho. Eu nem me consigo considerar, nem sequer me considero como um fotógrafo de domínio técnico pleno, de capto, porque estou a compor uma imagem através de um clique. Onde me sinto mais à vontade é aquilo que me dói mais, que é mais doloroso fazer, que é a parte da plasticidade, seja da ilustração ou da pintura pura e dura, é onde eu sinto mais... atrai-me mais porque ponho, para além daquilo que eu estou a registar, quero dar mais trabalho, porque também há ali um cunho pessoal que é mais forte do que eu e que eu tento pôr em cada pintura que faça, e portanto é quase um ato masoquista de dor, de parto, mas que de facto dá mais, é onde eu me sinto mais à vontade, mas também sinto mais uma maior dificuldade de o fazer. Até porque, vamos ver, esta parte da etnografia, essa leitura que faço do que me envolve com um olhar etnográfico, é uma parte do meu trabalho. Não necessariamente eu, enquanto artista plástico, depois vou-me dividindo para outras temáticas, onde nem sempre era fundamental eu também experimentaste a escultura? Sim. Há uma agenda na minha cabeça que tem a ver com que foi sendo adiada, como se a minha cabeça tivesse muitas gavetas e que eu agora comecei a abri-las desde 2019. Coincide com o regresso da Ásia, em que das muitas coisas que fiz ao longo da vida, para quem vim, tipo, para pagar contas, para ver se tinha sucesso ou não, acho que onde me sinto mesmo bem é onde eu, como digo, desde 2019 tenho focado mais na área das artes plásticas, e essa definição é muito ampla, não é? Porque permite-me trabalhar o vídeo, permite-me trabalhar a fotografia, permite-me trabalhar a escultura, permite-me trabalhar a pintura pura e dura, ou seja, o que for em criação. Pois
com aquelas pequenas vertentes, como é a ilustração, porque é uma questão mais editorial, uma coisa que tem que seguir uma linha, porque há o terceiro que vai ler. Se fizer uma ilustração para um jornal, não passa pela cabeça fazer algo que eu não imagino que o leitor vai ou não compreender aquilo que eu estou a fazer. E, portanto, Bruno, e nos projetos que fazes na área da publicidade? Estamos a falar de uma área completamente diferente, em que há isso é uma dimensão comercial. Foi onde eu sentia menos jeito, ou seja, fui por aflição. A única coisa que eu posso dizer é que eu desde a minha adolescência que senti sempre que acordava todos os dias a pensar em arte, ou para fazer, ou para apreciar e olhar para ela enquanto público, estando do lado do público, não é? Ou do historiador de arte. A fase mais dolorosa foi um instinto de sobrevivência, foi ter experimentado, pensava eu que tinha jeito para ser empresário e, portanto, tinha uma nano-empresa que tinha a particularidade, estamos a falar em 2007, 2008, ainda estavam a aparecer as redes sociais, portanto, muita coisa estava a mudar, em que eu inventava suportes de publicidade, como, sei lá, ecrãs para os urinóis das discotecas e bares, ecrãs para pôr nos carrinhos de compras, para quem fosse... Eram tudo projetos que eu estava a desenvolver, mas acho que no fundo não era ali o território, a empresa não faliu. De todos estes territórios é o que te sente menos motivado? Foi. Da publicidade? Sim, sim. Talvez porque é evidente que se eu ganhasse rios de dinheiro, provavelmente eu estaria na área da publicidade, ou seja, da criação de suportes para publicidade. Este era o grande desafio dessa pequena empresa que abri, mas foi uma experiência e foi ótima, claro. E é possível em Portugal viver tranquilamente destas com a arte? A arte paga as necessidades do artista? Paga. Exige, eu no meu caso 95% do que faturo é com vendas para privados. Portanto, houve ali um certo desgaste de pensar que das tentativas que tentei, das várias tentativas em trabalhar com entidades públicas, por exemplo, mesmo no caso do festival, do Sinantrope, em que às vezes eu queria andar e parecia que alguma coisa parava, não funcionava, não é? E portanto o trabalho é mais moroso, não há fundo perdido para quem são os grandes clientes da arte? Colecionadores. São particulares? São públicos? Não, 95% do que eu vendo vem do privado. Porque não quer dizer que uma Câmara Municipal porque um município, um museu tem uma outra capacidade do que um cidadão particular à partida, não é? E portanto os grandes compradores de arte também se organizam. Mas no teu caso trabalhas essencialmente com clientes privados. Privados. Eu próprio brinco comigo mesmo, né? Porque alguns amigos não acham graça a isso, mas eu costumo dizer que é quase um menu do restaurante chinês, porque tem muitas opções de escolha. E a diversidade dos serviços que presto, todos eles muito sinceros e honestos, portanto não faço só porque quero ganhar dinheiro. Sinto-me confortável, fico feliz por acordar às 8 da manhã e de manhã estou a criar a ilustrar um livro para a Porta Editora infantil-juvenil e à tarde ter em mãos um retrato, olha, o que estou a fazer agora, por exemplo, o retrato que me encomendaram, ou uma série de pinturas para agora as futuras exposições que tenho aí agendadas. Portanto, essa dimensão do retratista não é doloroso. Há pessoas com mais mão do que isso. Por exemplo, eu tenho o cartoon, por exemplo, não treinei a mão, também não é uma área que me interessa muito. Bruno, portanto, tu fazes a tua agenda, tu trabalhas no teu ateliê. Sim. Ou trabalhas numa tenda que montas numa montanha, numa das suas viagens? Depende do contexto local. do trabalho. Qual é a disciplina que um artista que trabalha por conta própria, mas que tem que estar inserido na sociedade, tem contas para pagar, qual é a disciplina que tem que cumprir? O teu dia-a-dia começa de manhã, trabalhas 6, 7 horas por dia. Como é que é o teu dia-a-dia artístico? Eu antes era mais notívago. Trabalhava muito até às 4, 5 da manhã. Agora, talvez com a idade, não sei, devido à idade, tenho fases em que levanto-me entre as 5 e as 8 da manhã. Bem disposto, acordo, deito-me cedo, 10 e picos. Claro que se for uma sexta-feira que vá ter com os amigos para beber umas cervejas, deito-me um pouquinho mais tarde, mas o hábito, a linha de trabalho é muito esta, trabalhar logo de manhã.
como digo, desde a minha adolescência, que sempre que acordo com arte na cabeça, nem preciso, para mim Não é trabalho. É como respirar. Sim. Não é trabalho. Há uma coisa que sim, que eu orgulho-me, e isso tento, assim como outros colegas o devem fazer, penso eu, que é o cumprir as datas previstas, os horários. Se for ilustrações para um jornal, se me telefonarem, só me dão 2 horas para fazer aquilo, ou se eu disser que amanhã às 7 da tarde, à hora que for, isso aí... Gostas mais de trabalhar com pressão do prazo ou sentes-te... Não, prefiro um pouco mais conforto, porque, bem, o gostar de trabalhar sob pressão seria, poderia querer dizer que, ok, deixas sempre para a última e depois é que vamos lá acabar isto. Não, desde que seja humanamente possível, né? Se me pedem um trabalho que eu sei que preciso de 3, 4 horas para o fazer, isto é a questão da editorial da parte de ilustração. Ou um painel de azulejo que tem 4.000 azulejos, eles precisam, a cozedura deles num só forno, preciso de 1 mês e meio, e já contando, imaginemos com alguma falha, algum imprevisto, não pode impedir que eu o faça em 15 dias, porque nem vai ser, provavelmente o trabalho nem sai bem, nem fica bem servido. Portanto, haja uma data limite com bom senso, lógica. Podemos dizer que a cultura popular, as tradições de torrinhas, mas de todas as torrinhas que temos por este país fora, é um território em que te sentes mais à vontade, mais motivado? Talvez, porque eu tenho uma relação com o campo, com a aldeia, muito... Primeiro sou natural de uma aldeia. Depois tive a oportunidade, os meus pais quando vieram, abrir um café da aldeia. E portanto eu cresci dos meus 3 anos, não sei quando se terão aberto o café, quando eu tinha 4 ou 5, mas 4 anos ou 5, depois de ter chegado. Eu diria, uns bons 10 anos, eu convivi com as pessoas, ou seja, o café era o espaço de encontro, de convívio dessas pessoas da aldeia. Portanto, o modo de falar, as piadas, as asneiras também que dali saíam, as histórias que contavam, o modo de estar de cada um, que primeiro era algo muito natural. Portanto, provavelmente alguém da cidade não teria a mesma percepção desse modo de estar da população, e portanto para mim é relativamente fácil encurtar a distância com o desconhecido, porque aconteceu norte a sul de Portugal, das muitas situações em que ia para uma matança de um porco, para, sei lá, para receber os pescadores do atum, da Madeira, que vinham, enfim, portanto era muito fácil para mim. E sentes que há tradições que se estão irremediavelmente a perder? Sim, estão, e outras que são reavivadas, com certeza. Vai havendo, há tudo, mas penso que há uma maior consciência, percebo-me disso, de as comunidades terem noção, consciência disso, e por vezes até trazem mais algo novo àquela que já existia. Não é um acrescento e desvirtuar a própria tradição, mas quer dizer, há a geração mais jovem que, se calhar, seguindo os passos dos mais velhos, ou porque ouviram falar que se fazia, e que pegam nisso. Sei que tens dedicado muitas horas nos últimos meses à gastronomia enquanto património. Sim. O que é que é uma das partes do tal dia de trabalho. O que é que essas investigações em torno da gastronomia dos vários territórios têm permitido? Isso é a tal agenda que eu falo, que senti que fui adiando muita coisa enquanto fui ganhando a vida, mas com muito gosto noutras áreas, como as crónicas de viagem, etc. Só que fui adiando as pequenas experiências que já tive. Recordo-me em 2008, na altura tínhamos publicado ali com a Livraria Arquivo a Terra de Pinhal e Mar com o Orlando Cardoso. Fizemos um livro, também colaboração de fotografias do Ricardo Graça, em que foi um primeiro contacto em que eu estava a ser pago para ser o diretor artístico daquele livro, e abordávamos a questão da gastronomia. Fora os programas que estavam na minha cabeça, do Alfredo Saramago, um gastrónomo de referência. E isso tudo ficou na minha cabeça. Eu gostava de fazer isto um dia, assim como as crónicas de viagem também, o Alcadilho, vai para ali, recebe dinheiro para fazer isto. E eu dei por mim a receber, está bem que não era a dar a volta ao mundo, todos olíamos com um bocadinho da boa inveja. É bom termos essas referências, e portanto isso acabou por ficar aqui na minha cabeça. Em 2013 tenho a possibilidade de desenvolver alguns trabalhos nessa área, depois brandou, e agora finalmente sinto-me completamente, e também mais capaz.
também nós evoluímos tecnicamente. O tempo amadurece-nos. Sim, mais. E a capacidade de saber pesquisar e organizar também leva o seu tempo. E portanto, agora definitivamente comecei para aí, estamos em setembro, outubro, portanto, foi no princípio deste ano, peguei neste assunto que nunca mais tem fim também, não é? Eu vejo as cartas gastronómicas do Alentejo, eu não vou conseguir ilustrar. É um novo ramo. E depois Portugal tem esta particularidade, né? A 10 km está uma aldeia que faz o mesmo enchido, mas que é típico daqui porque tem mais carne, portanto, seis de pequenos detalhes. Que fazem a diferença, não é? Sim, muitas vezes a gastronomia está associada, e os pratos mais típicos, está associada à pobreza. Há muitos pratos que nascem pela escassez e que nascem do engenho de muitas mulheres, de alguns homens também, que conseguiram transformar esse problema, não é, numa descoberta em que, através de novos sabores, através do aproveitamento de peças menores, que conseguem fazer pratos fabulosos que ficaram na história. E depois que os ricos adotaram, não é? Que agora os ricos adotaram. Isso mantém-se em todas as investigações da gastronomia de norte a sul do país. Há essa constância da privação, estar muitas vezes, ou quase sempre, na origem desses pratos? Sim, é uma pergunta que dá pano para mangas, mas sendo assim o mais sucinto possível. Vamos buscar um exemplo. Por exemplo, hoje para comermos uma caldeirada, ainda há pouco falávamos em off de caldeiradas, não é? Caldeirada de Nazaré, a caldeirada de Setúbal. Hoje pagamos o que for necessário para ter uma caldeirada dessas, mas aquilo era uma caldeirada que era o peixe que não se vendia, que ficava preso nas redes, as sobras, e era assim que se fazia a caldeirada, não é? Depois é adotado, e inclusivamente... Nem era, se calhar mais do que sobras, eram os restos. Ou os restos. Eram mesmo os restos. E, portanto, aquilo tudo, isso é adotado depois, com o passar do tempo, como a sardinha, o robalo, se era comida de pobre, passou a ser mais valorizado, e que hoje os pobres não o comem porque realmente tem um preço que não está ao alcance deles, ou que não torna esse alimento uma prioridade, e optam por outro tipo de alimentação, não é? Mas isso depois também se consensa. O rico para comer, está bem, comia as melhores partes do porco ou da vaca, mas depois essas fronteiras aí também é uma área que ainda estou a aprofundar mais, não é? Mas essas partes nobres, principalmente dos animais da carne, com certeza que o rico comia com mais abundância do que o pobre, que comia talvez uma vez por semana, ou em dias de festa apenas, festivos, a parte, ou seja, ficava pelos vegetais, pelos feijões, as leguminosas e tal, e a carne era assim de quando em quando, não é? Hoje comemos presunto todos os dias, se for necessário, vamos ao supermercado e compramos mal curado por 2 euros. Vivemos na era dos chefes. Na era dos chefes, já não há cozinheiro, todos querem ser chefes. Temos que chamar de chefe, assim como eu irrita-me ter que chamar um engenheiro X, pá, chamar chefe, não, pelo seu nome e com todo o respeito, mas não é preciso essa... Mas portanto, as novas escolas de cozinha, de gastronomia, estão a aproveitar a herança que receberam, essa gastronomia tradicional, estão a saber aproveitá-la ou não? Eu penso que sim, eu já tive experiências muito interessantes tendo visitado algumas dessas escolas, e por vezes é a roupagem que fazem do prato, da maneira como empratam, como abordam, mas os ingredientes estão lá. Agora há moda muito do desconstruir, não é? Desconstruir uma caldeirada, não é? Uma caldeirada desconstruída. Mas havendo clientes para isso, ninguém pode... Quem sou eu? Agora, o trabalho que nós estamos a falar, o meu trabalho de ilustração, eu vou... apoio-me em textos que sejam para mim seguros. Não é? Maria de Lourdes Modesto é um livro incontornável. É uma bíblia. Basta abrir e sabemos que está lá. Está ali. Claro que depois levanta questões. Repara, às vezes nas redes sociais, partilho uma receita dela. Não é dela, não é? Da recolha que fez com centenas de assessores que lhe deram essa informação toda. 1982, se não me engano, é a publicação do primeiro livro, do livro da gastronomia tradicional portuguesa. Mas hoje, aos olhos, por exemplo, do Nazareno, o peixe que ela diz que a caldeirada da Nazaré tem, que era usado, hoje já não é visto dessa forma, inclusivamente por comentários que vi de cozinheiros que estão a servir, estão ao serviço, cozinheiros, chefes, chefes, não é? Dos restaurantes, provavelmente da Nazaré, ou do que for. Portanto, eu penso que, por aquilo que tenho acompanhado, as escolas têm noção disso, de uma coisa é desconstruir, e está, claro que sim, está nesse direito, mas se
se quer apresentar um prato que seja realmente Fiel. que seja consensual a essa receita, tem que ir à tradição. Agora, se mete o peixe, se serve o prato, é um bocado como a sopa do vidreiro. A sopa do vidreiro, um dia destes desenhei a ilustração e fiz Uma belíssima ilustração sopa, que eu vi. e em barro. Olha, que foi claro que alguém diz, não, isto tem que ser num tacho. Bem, mas será que isso altera o sabor do que lá está? É mais grave se nós não tiver o ovo, não tiver o bacalhau, não tiver os ingredientes. O tacho era porque levavam essa refeição ao vidreiro e o tacho era colocado, é mais fácil de transportar, e colocavam no forno, que estava quente do vidro, não é? Isso é um pequeno detalhe, não há uma desconstrução, quer dizer, até estamos a adaptar até por uma base. Aí o tacho era a marmita, funcionava era como marmita. marmita. Metálico, não é? Agora, quando vamos, se a tal desconstrução do novo chefe, se ele decide pôr camarão, parece para mim tem que pôr ali calma, isto é assim, isto é a base, é a sopa do vidreiro, mas para mim também tem de levar camarão, para mim está no direito de o fazer, não é? Será que ainda vamos ter um dia um restaurante do Bruno Gaspar? Só se for, há muita gente, eu não sei porque há muitos amigos que pensam que eu cozinho bem. Eu, se calhar, nem é modéstia, eu gosto muito de experimentar e, de facto, gosto muito de cozinhar para os amigos. Eu penso que não. Uma tasca também não. Ou talvez se fosse só fazer uma refeição por mês, aí talvez aceitasse o desafio, ou não sei o que é que daqui a 10 anos, ou quando estiver na reforma. Não está nos projetos, não é? Não, de maneira nenhuma. Não está nos projetos. Mas, Bruno, mas antes que seja tarde, o que é que é urgente fazer? Ou sonhar, ou desejar, ou lutar? Como é uma pergunta que é muito assim, permite um sem número de respostas. Para mim, eu acho que, principalmente do que passo neste momento na vida, por questões privadas, familiares, é acima de tudo ter a noção de que é urgente, aqueles que estão ao nosso alcance, dos nossos braços, que os abracemos e que lhes digamos olhos nos olhos o que é que sentimos, de preferência que gostemos deles e que gostamos muito deles. Acho que isso é o mais importante para mim. Se morrer amanhã, pelo menos que morra descansado, que aquelas pessoas para mim eram e são importantes na vida, que eu lhes possa dizer que valeu a pena valeu a pena terem feito parte da minha vida. Obrigado, Bruno. Obrigado eu. Valeu a pena. Valeu.